Olá, como vão? Bem-vindos ao nosso canal da AME. Hoje nós estamos aqui com o professor Renato, da UERJ. Obrigado, boa noite, obrigado pelo convite, né? E vamos lá, vamos às perguntas. Então, a primeira pergunta é a seguinte: existe uma distinção entre constelações familiares e constelações sistêmicas? O processo começou com Bert Hellinger enquanto um processo de terapia familiar. Ele trabalhava com constelações familiares. Mas o instrumento em si se mostrava muito mais poderoso do que a utilização em cima de famílias. Com as famílias, ele estabeleceu algumas regras, algumas leis, alguns princípios. E à medida em que ele fortificou esse trabalho terapêutico, ele compreendeu que as famílias eram sistemas, estavam dentro do quadro de sistemas. Então, o método poderia ser aplicado a qualquer sistema, quer dizer, qualquer relação de saúde, relação econômica, relação amorosa, relação profissional, as mais variadas relações humanas que estão dentro de sistemas, dentro de alguns conjuntos que envolvem exterioridade, generalidade e coerção. Quer dizer, pertencimento. Todo grupo onde envolve pertencimento funciona como um sistema, é aplicável à técnica da constelação. A pergunta seguinte: existe a possibilidade de um participante, né, ou alguém que solicita a constelação, ou alguém que está participando, né, surtar durante a constelação? Existe a possibilidade de qualquer pessoa surtar em qualquer instante, e nas constelações também, né? Nós não sabemos quando as pessoas podem perder os seus controles, mas não especificamente por conta do instrumento, não por isso. É claro que impactados por alguma visão que não seja suportável por sua própria intimidade, que não consiga ser integrada, pode deixar a pessoa num estado um pouco incomodado. Isso eu vi muitas vezes nas constelações. Mas, em momento algum, eu vi alguém surtar. Estou aqui pensando, não, houve uma situação. Sim, a pessoa pode. Houve uma situação numa constelação em que foi uma coisa inesperada. Uma pessoa estava pedindo uma constelação, nós fizemos, a constelação mudou a sua própria natureza, ela se transformou e apareceu determinados eventos da intimidade da pessoa, das relações de família dela, muito intensos, muito poderosos. E a pessoa não suportou, o equilíbrio da pessoa não suportou aquilo que apareceu. Como nenhum de nós sabia o que iria aparecer, o que estava aparecendo, também não podíamos prever que aquilo aconteceria. E essa pessoa começou a surtar, não exatamente na constelação ela saiu bastante abalada, mas no dia seguinte ela estava entrando em surto, e sim, entrou em surto, porque ela não suportou o que estava ali, o que apareceu, e que absolutamente não foi planejado. Não foi uma coisa que foi determinada previamente. Emergiu na constelação e o sistema dela não tinha equilíbrio. Em termos de trabalho terapêutico, isso provocou uma mudança significativa no comportamento dessa pessoa para melhor. Mas o preço pago com o surto e todas as circunstâncias foi bastante alto. Então, sim, pode acontecer. No caso, esse episódio aconteceu depois, né? Quer dizer, claro que foi consequência da constelação, mas só se manifestou no dia seguinte. Né? Consequência, eu acho que esse tipo de situação, a pessoa está numa fronteira, né? Ela está sempre numa fronteira. E alguma coisa emerge. E, por acaso, foi nesse trabalho de constelação que realmente não foi planejado para essa direção.
Então, existe um certo problema, um certo perigo, talvez, se fosse considerado assim na constelação, que podem aparecer coisas que não são exatamente aquilo que foi planejado pelas pessoas, né? Aquilo que foi perguntado pelas pessoas. Podem emergir outras coisas que nós não sabemos, não temos consciência. E nem sempre a estrutura da pessoa, que é o consulente, que está vendo aquilo, e acredito eu, talvez uma pessoa que esteja participando possa não suportar o impacto existencial de uma certa vivência. Por quê? Porque toda vivência humana é humana, pertence a todos nós. Então, se alguém está participando de uma constelação, não é uma constelação para ela está ali fazendo a constelação, participando da constelação. E emerge uma situação do consulente que ela não conhece e que pode acontecer de ser muito análoga a vivências pessoais. O resultado pode caminhar por uma intranquilidade, por uma pressão. A pessoa se identifica com o que está acontecendo, se identifica com aquela situação e é pressionada por ela, sem dúvida nenhuma. Então, como qualquer trabalho terapêutico, sim, existe não um risco de desequilíbrio, de surto, mas estamos lidando com o inconsciente, um determinado aspecto do inconsciente. E o inconsciente não é controlável. E, eventualmente, as defesas das pessoas que estão solicitando ou estão participando, né, podem ser tensionadas, sim. Não é comum haver um surto. Em alguns anos, né, milhares de constelações, houve um único caso assim. Mas já houve vários casos de pessoas um pouco abaladas por participarem da constelação, e não era um assunto delas, mas o assunto teve muito eco com a vida delas. Havia analogias com a vida da própria pessoa. Então, aquilo foi mobilizado. O que nós precisamos lembrar, que eu acho que às vezes não está muito claro hoje, nesse momento, né? Não vou dizer hoje em dia, nesse momento, talvez não esteja muito claro, é que um processo terapêutico não é uma brincadeira. Não é um instrumento para turismo esotérico, para a pessoa ir fazer um turismozinho esotérico para ver o que acontece. Um processo terapêutico é um instrumento clínico com uma intensidade, uma força. E está mexendo com forças, espera-se que esteja mexendo num sentido positivo, mas está mexendo com forças inconscientes, com forças pulsionais, com forças do id. E o id, em princípio, não é controlado e não é conhecido. O que emerge, nós estamos indo numa certa direção, mas podem emergir coisas que eu não tenho noção. Entendeu? E as coisas devem ser feitas com a necessária seriedade, com a necessária compreensão de que é um processo sério e que, apesar de ser facilmente replicável, deveria exigir uma certa consistência do regente e uma certa seriedade dos participantes. Não é uma coisa que, na minha opinião, seja para ser feita com espírito leve. É para ser feita com espírito leve, porque é tranquilo, como qualquer coisa na vida. Mas a leveza das crianças, né? Quando estão brincando, que são extremamente sérias. Apesar da leveza, são extremamente sérias nos seus processos. Então, nesse contexto, sim. Então, claro? Ficou. A outra pergunta tem um pouco a ver com isso, né? É o seguinte, uma constelação pode fugir ao controle do terapeuta? E como isso acontece? Como isso pode acontecer? Fugir ao controle é uma coisa um pouco complexa, porque, em princípio, não há um controle, há uma coparticipação e uma regência de processo.
Então, a regência é no sentido de uma orquestra, de uma obra de arte, no sentido de instrumentos que soltos seriam cacofônicos e que são organizados de uma maneira que possam ser mais compreensíveis. Aquilo que emerge, aquele fenômeno que emerge, se torna mais compreensível. As pessoas têm suas questões. As questões são as mais variadas desse mundo, desde que eu já vi, né? Desde por que eu não consigo alugar a minha casa, por que eu não consigo alugar uma casa, não estou conseguindo, até como eu vou viver, meu companheiro, minha esposa morreu, e eu estou num momento muito duro, existem determinadas coisas no meu ambiente de trabalho e tal que são muito complexas e eu não consigo administrar. Então, a gama de processos é muito, muito ampla. E, em geral, as pessoas têm um foco. Elas vão ali para alguma coisa. Eu estou com esta questão aqui. Ao regente compete traduzir um pouco aquilo, dialogar com o consulente, né, com quem está solicitando, o solicitante, para chegar a uma imagem daquilo. No meu caso específico, isso é feito de forma discreta, não é feito com a participação do respeitável público. É feito só entre o solicitante e eu. A demanda não é explicitada para o grupo, né? Para o grupo. Pode acontecer dependendo da... Quer dizer, com outro profissional, né? Pode. O Bert Hellinger, as coisas eram claras, eram feitas em palco, em juizados são feitas abertamente, muitos praticantes declaram e fazem as coisas com abertura, cada qual tem o seu jeito, né? Cada qual tem a sua maneira, tem a sua pegada, digamos assim, cada qual tem o manejo da sua arte. No meu caso, especificamente, é uma coisa discreta, não é sigilosa, é discreta, não é para ser colocado para os outros. Então, sou eu e o consulente, o solicitante, conversando sobre aquilo ali, e nós vamos ver se é possível constelar aquela demanda daquela pessoa, se eu compreendo que seja possível armar uma constelação naquele contexto e tal. Muito que bem. Uma vez que isso é feito e estabelecido, montamos aquela constelação naquilo que foi previamente acertado entre eu e o consulente. Quer dizer, isso é um entendimento nosso de que aqueles personagens, aquelas situações, aquelas coisas são aquelas pessoas, são aqueles elementos, porque não precisam ser pessoas, como é sistema. Por um exemplo claro, né? Uma vez eu constelei, inclusive foi para mim, eu constelei o Ministério Público, o advogado, o processo, o cartório, né? Era um processo de família, e eu fiz uma constelação com os elementos institucionais. Tá? Então é possível qualquer coisa. Eu já fiz constelações com elementos institucionais implicando em outras circunstâncias. Também é perfeitamente possível. Mas então estabelecemos um padrão e colocamos lá. Tá bom. Exatamente o que irá emergir não sabemos. Por quê? Porque as constelações, nós temos uma parte, um ponto de partida de alguma coisa que nós desconhecemos. E como qualquer processo terapêutico, nós estamos lidando com o quê? Nós estamos lidando com estagnações, bloqueios, paralisia dos fluxos vitais, dos fluxos de sentido, do fluxo. Tudo se movimenta na nossa natureza. Eventualmente, algumas coisas nos sistemas ficam bloqueadas. Elas paralisam, elas estagnam, elas tensionam, elas não têm esse movimento fluido. Eu costumo dizer que as relações, todas elas, são relações, né? Então, não existe um ser humano sozinho, nós todos temos relações, então todos nós estabelecemos sistemas. Só que essas relações, elas podem ser um encontro, uma dança, uma briga, todas são relações de força. Um encontro erótico, todas elas são relações de força.
Só que a força pode estar colocada como erotismo, pode estar colocada como conflito, pode estar colocada como diálogo, pode estar colocada como debate. Então, os bloqueios é o que nos interessa, porque nós tentamos o quê? Através das constelações, desbloquear, desestagnar, elucidar, conscientizar aspectos do consciente, do inconsciente de fundo, do inconsciente que tem o contexto sistêmico. Vamos lá, vamos entender. Você tem o seu inconsciente pessoal, a sua questão íntima, a sua questão com seu ego, id, superego, sombra, ânima, né? Arquétipos do inconsciente, seja a leitura freudiana, seja a leitura da psicologia profunda, ou várias leituras. No caso da constelação, o que nós focamos não é o seu inconsciente pessoal, é o seu inconsciente sistêmico, é o pano de fundo da sua vida. Então, vamos lá. Sua companheira, seu companheiro, seus amigos, seus parentes, né? Sua família, seu ambiente de trabalho. Não é você, é o fundo que informa você. Se nós trocarmos a palavra informa por determina, nós teremos uma imagem mais clara. O fundo exerce uma pressão e essa pressão muitas vezes é determinante nas vidas das pessoas. Uma constelação familiar é uma explicitação desse fundo familiar que determina eventos no nosso íntimo pessoal que muitas vezes nós não temos a menor consciência. Então é isso. Mas como estamos lidando com forças do inconsciente e do id, né, existe esse in na frente. Nós não sabemos o que está ali. Nós só estamos abrindo para olhar. Pode emergir qualquer coisa, inclusive coisas que não eram esperadas. Tá? Um exemplo, uma pessoa está numa separação, um processo de separação difícil. Isso não foi explicitado para o grupo que estava fazendo a constelação. Num determinado momento, uma pessoa se agita entre os participantes e pede para entrar. Eu deixo que ela entre. Quando ela entra como uma pombagira, uma entidade. Né? E aí ela se sentiu compelida, né, a entrar. A entrar como se fora uma pombagira. Isso é um exemplo. Né? Um determinado exemplo, nós fizemos um outro exemplo, nós fizemos um trabalho com uma senhora, nós estávamos fazendo uma constelação, e aparece um personagem que não estava claro quem era aquela pessoa. Né? O que aparecia ali, o que foi se tornando assim, visível e difícil, é que seria uma amante do marido da mulher, que ela não tinha a menor noção, né, que existia uma amante. Durante aquela semana, a amante se tornou explícita na vida daquela pessoa. Existia uma amante, mas ela não sabia da amante. E nós muito menos. Só que apareceu no processo. Esse processo, quando a pessoa surtou, o pai da pessoa apareceu na constelação, estava mais ou menos implícito numa determinada situação, e os assuntos que emergiram foram absolutamente inesperados. Então, não existe um controle do processo. Existe uma demanda e um direcionamento, e um trabalho com aquilo, mas não um controle. Então, podem emergir coisas que eu não sei o que são? Podem, claro. Né? São elementos presentes naquele inconsciente sistêmico que devem ser explicitados. Eventualmente, não explicitamos. Eu trabalho muito com recortes, porque algumas constelações são muito amplas, exigiriam muitos personagens, muitos contextos. Então, eu tendo a trabalhar muito por recortes. Até podemos abarcar todos os personagens envolvidos. Né? E sempre há surpresas. Lidar com o inconsciente é sempre surpreendente, sem dúvida nenhuma. Muitas vezes o equilíbrio, a relação de forças entre a consciência e o inconsciente e a atmosfera geral do processo mantém as coisas dentro de um nível X de entendimento e manejo.
mas podem emergir coisas súbitas, surpreendentes, que vão depender da visão e da compreensão do regente para tocar aquilo. Um exemplo, eu sou psicólogo. Nós trabalhei várias constelações com uma determinada pessoa, uma colega sua de uma outra universidade pública. Nós lidamos com muitos problemas, muitas questões, com várias constelações, e esse processo foi muito bem sucedido. Até o momento em que eu enxerguei que dentro daquele quadro que comparecia nas constelações, o que me estava aparecendo era uma estrutura psicótica. Era a representação de uma estrutura psicótica. E aí nós trabalhamos isso e tal, e aquilo foi melhorando com o tempo. Mas vamos combinar que eu sei o que é uma estrutura psicótica. Se a pessoa não sabe, se quem é o regente não sabe, você não tem como enxergar o que você não compreende, aquilo que você não entende, não delimita. Né? Então, tem várias questões assim. Isso é um problema, porque o regente ele é solicitado a ter uma cultura e uma sensibilidade, né, para as coisas. Né? Cada qual com a sua, cada qual no seu nicho, cada qual no seu contexto. Não há melhores ou piores. Né? Há aquilo que funciona e não funciona. Mas algumas coisas são inusitadas, sim, porque a pessoa pode fazer uma constelação onde os conteúdos que aparecem não são muito abarcáveis pela pessoa que está lidando com eles. Por exemplo, na minha formação, houve um momento em que, na última constelação, especificamente para mim, eu fui possuído por uma deusa hindu. Eu sabia o que estava acontecendo, mas eu não conseguia responder. E o contexto que emergia ali era muito intenso. Meu corpo vibrava e eu não conseguia falar. E a pessoa que era regente começou a se assustar. Ela se assustou bastante. Mas eu não podia fazer nada, porque eu não conseguia falar. Até eu conseguir falar, até aquela energia mudar, aquele quadro mudar e eu conseguir falar, ela não conseguiu entender exatamente o que estava ali, e aquilo teve um sentido muito específico, porque eu estava com uma crise de coluna. Acabou a crise de coluna. Acabou. Então essas coisas acontecem sim nas constelações, e não são muito simples de serem compreendidas. Eu acho que uma coisa muito perigosa no manejo das constelações é a ausência de humildade no regente ou no solicitante ou em todos. Porque o que nós estamos lidando é com o inconsciente sistêmico. O inconsciente sistêmico, por princípio, é compreensível, mas não é facilmente abarcável e é difícil de ser entendido. Né? Nós temos que ter muita humildade para lidar com coisas que não sabemos que serão, como que vão aparecer. Não podemos ter a pretensão de que vamos dominar com nossas mentes e arranjos as coisas do inconsciente. Nós vamos lidar com humildade, com cuidado, com atenção, com modos, né? Com educação. Né? Há muitas coisas que aparecem nas constelações. Nem todas são bonitas, né? E nem todas são fáceis. Mas não sei se respondi. Sim, sim. E dá para ver que não se pode, pretender, caso do regime, que ele tem o controle da situação. Muitas vezes não tem o controle. Não, mas ninguém tem o controle. Nós só temos o manejo. Não existe controle. Não existe controle porque não existe controle na vida de nenhum de nós. Nós manejamos nossa consciência, nossa capacidade, nosso entendimento, mas não controle, não controlamos. Nossos sentimentos estão ali, nossos impulsos estão ali, nossos contextos estão ali. Se nós supomos que controlamos, o que nós arrumamos são sintomas, coisas que aparecem nas nossas vidas de forma inconsciente. São sintomas, são repetições,
são processos automáticos que começam a acontecer nas nossas vidas, são desaparições, né? Coisas que desaparecem nas nossas casas e aparecem de novo, que são típicas do inconsciente. Uhum. É isso que nós arrumamos quando somos metidos, quando entramos numa... Achamos que temos o controle. Achamos que temos algum controle. Nós não temos controle, nós temos uma capacidade honesta de tentar instituir um diálogo com esse inconsciente sistêmico e a humildade de compreender que as forças presentes no inconsciente, sistêmico ou pessoal ou transpessoal, são muito maiores do que a nossa consciência. Tem que ser lidadas com cuidado, com respeito, sem medo, mas com cuidado, com respeito, acompanhando as regras, observando o que está acontecendo, refletindo internamente, na minha opinião, estudando muito para tentar compreender, refletindo muito para tentar compreender, porque é um manejo que é complicado. Por que eu estou falando isso? Porque está me ocorrendo agora, são coisas do inconsciente, né? É porque eu tenho a impressão, eu já ouvi algumas pessoas que chegam, eu não sei como é que é o trabalho dos meus colegas, mas eu tenho a impressão de que muitas vezes acontece isso, as pessoas acharem que controlam alguma coisa, acharem que entendem mais do que entendem realmente, não terem uma postura humilde frente àquilo que é desconhecido, porque as constelações são um processo desconhecido. Você sabe disso, eu fiquei 3 anos discutindo, né, numa instância acadêmica, dando aula e refletindo sobre isso, e não existe uma explicação. Não existe uma explicação. Existem tentativas de modelo, que é outra coisa, diferente de uma explicação. Né? Bom, mas não sei se está bem respondido. Sim, está bem. Tem uma última pergunta. O que há de efetivamente científico ou terapêutico no tratamento dispendido através das constelações? Bom, como eu falei, em termos terapêuticos, a constelação ela inicia como um suporte de terapia, uma ajuda para a vida, né? Depois ela se transforma numa ajuda para a vida, segundo Bert Hellinger. E, inicialmente, ela era um suporte para as terapias, uma ajuda para as terapias. Eu ainda entendo assim. O Bert Hellinger já morreu, a esposa dele que controla o movimento dentro do quadro dela talvez entenda de outra forma, mas eu entendo que o processo de constelação ele é essencialmente uma ferramenta muito útil para lidar com os sistemas, com os processos transpessoais. O que são processos transpessoais? Tudo aquilo que vai além de mim. Tudo que vai além de mim. A minha família, a minha comunidade, minha posição política, a minha posição econômica, a minha posição social, minha posição cultural, todos os grupos sistêmicos que estão ali. E como eu falei, esses grupos, tudo isso é inconsciente. Tá? Então, em termos terapêuticos, na minha opinião, existem várias formas de se lidar com constelação. Por exemplo, eu lido com um processo hipnótico, às vezes, quando eu estou sozinho com as pessoas. Mas eu acho que a ferramenta constelação ela é feita para ser trabalhada em grupo. É onde ela tem sua maior potência e sua especificidade. Mas ela pode ser feita com bonecos? Pode. Ela pode ser feita com papel? Pode. Ela pode ser feita com velhinhas boiando na água? Pode. Ela pode ser feita de tantas formas quanto as pessoas quiserem inventar. Né? Elas podem ser feitas para isso ou para aquilo? Pode. Pode ser feita com como tiver a fim de inventar. Mas, na minha opinião, isso não é expressão da verdade, a força da constelação, onde a sua potência é maior, é no processo de grupo. Onde um grupo participa, é onde a constelação se manifesta de uma melhor maneira. É onde ela de fato, está plena no seu instrumental. É a mesma coisa que a psicanálise. A psicanálise depende da fala, né, e de certos instrumentos. Se você não chegar e for fazer massagem na psicanálise, você pode até fazer,
mas ela não está na sua plena potência. Uhum. Então, é a mesma coisa. A plena potência da constelação, a meu ver, as pessoas fazem o que quiserem e as pessoas têm que ganhar a vida. Então, existem muitas maneiras de se usar uma ferramenta. Eu posso usar uma faca para cortar, eu posso usar uma faca para separar e eu posso usar uma faca para apertar parafuso. Uhum. Mas a faca, em princípio, é destinada a cortar, né? Então, pode ser usada de muitas formas. É a mesma coisa. Eu acho que a constelação pode ser usada de muitas formas. Existe uma explicação científica para essa situação? Eu não encontrei. Eu passei 3 anos explorando essas situações, explorando, né, em vários aspectos da ciência e também explorando modelos, né, de relação da ciência. O que eu estou chamando de modelos? Modelos cibernéticos, modelos filosóficos, modelos biológicos, vários quadros para algumas indagações, mas não que eu saiba, não existe nenhuma delimitação efetiva. É claro que eu posso dar explicação. Se eu quiser convencer alguém, se fosse o meu problema fosse convencer alguém, que não eu explicaria a constelação de determinado modo, usando os modelos, por exemplo, dos campos mórficos. Campo mórfico é um processo discutido dentro da biologia. Então, retirado do seu contexto epistemológico, ele não faz sentido em outro lugar e não explica absolutamente nada. Então, reparou? Eu posso dizer, olha, isso aqui acontece com os campos mórficos, isso aqui é um processo fenomenológico, então, muito blá 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 e pouco conteúdo. Entende? Não tem uma explicação. É um processo visível, está ali, acontece, sabemos manejar, sabemos usar, podemos usar, tem seus perigos, tem suas coisas, mas não tem uma delimitação científica, uma explicação científica. Como de resto, a hipnose não tem, a psicanálise não tem, são ciências humanas. Nós lidamos com a multiplicidade humana, com certos padrões, e sabemos usar algumas coisas que podem ter utilidade ou não estatisticamente. Não existe esse enquadramento científico desta forma, entende? Desta forma. Então, é terapêutico? Trabalha, que eu saiba, é a melhor ferramenta que eu encontrei, por isso eu uso, tá? Para lidar com os aspectos sistêmicos e transpessoais. Então, eu trabalho como psicólogo, como terapeuta, eu trabalho com os indivíduos, com as famílias, com casais, e há questões pessoais em jogo. Mas, muitas vezes, nós esbarramos em determinados quadros que, se nós ficarmos no pessoal, eles não caminham, eles não avançam, eles não evoluem. Por melhor que seja o meu instrumental. E as constelações, nesses casos, são muito úteis. Como você pode ver, a constelação tem uma especificidade, né? Ela não é para qualquer coisa. Ela tem uma especificidade, que é lidar com esses campos sistêmicos de determinadas formas. E um determinado contexto de manejo também. Mas é isso? Como é que eu posso lidar com uma coisa que não tem explicação científica? Bom, até muito pouco tempo atrás, o fogo não tinha explicação científica. Dizer que o fogo era um plasma deve ter 100 anos. Tá? E que o plasma é um estado a mais da matéria do que sólido, líquido e gasoso, talvez tenha 100 anos. E, no entanto, nós usamos o fogo, acho que há 100 mil anos. Nem sempre a explicação é necessária para se usar alguma coisa. Entendeu? Na verdade, eu acho que uma das grandes belezas das constelações, do processo de constelações, reside nisso. Reside que a constelação esfrega na nossa cara o desconhecido. Por isso mesmo que eu acho que ela exige respeito, exige atenção, exige cuidado, exige humildade.
porque eu não domino, eu não controlo. Essas palavras são muito complicadas. Eu não domino, eu não controlo. Eu trabalho junto com outras pessoas para a elucidação de determinados bloqueios, determinadas paralisias, determinadas estagnações que estão acontecendo na vida das pessoas. É isso que é feito. Ponto. Tá? Não sei também se te respondi, mas... Não, respondeu sim. Eu agradeço pelo convite também, né, de poder pensar, né? Quer dizer, eu já observei muitas constelações, participei de algumas, né? E aí depois que você me convidou, né, a partir do momento que você me convidou, eu pensei em coisas que realmente essas indagações de fato atravessavam, né, as minhas reflexões, né? E aí eu fico feliz que você tenha respondido, estou satisfeito. Sim. Tá ok. Bom, então agradeço ao professor Renato a presença dele aqui e as questões. Agradeço a todos vocês que nos assistem. Podemos sempre levar algumas questões em algum programa, por favor, encaminhem. Sejam felizes, por favor, se cuidem. O Covid continua existindo, está presente, está matando. Tenham cuidado consigo mesmos e com os outros. Muito obrigado a todos.